E aí pessoal, beleza? Eu sou o Adriano e no vídeo de hoje eu tô vindo aqui para falar a respeito da Mãe do Ouro, essa criatura mística, um ser espiritual, sobrenatural, fora do normal e tá totalmente fora do âmbito natural. Essa criatura é a Mãe do Ouro, é muito conhecida aqui no Brasil. E eu vim aqui para falar um pouco a respeito sobre ela e para mostrar para vocês uma forma de enfrentar a Mãe do Ouro elétrica. Nesse caso aqui é uma Mãe do Ouro muito mais rara do que a outra Mãe do Ouro que eu já falei a respeito. Já mostrei algumas formas aqui no canal de como pegar ela, de como enfrentar essa criatura, pegar lá o tesouro dela sem precisar correr risco de vida, né? Ir lá, descobrir onde é que está o ouro dela, pegar o ouro dela sem precisar enfrentar, porque essa criatura é muito perigosa. Então é necessário a gente utilizar de princípios extremamente importantes. Então, esses princípios que a gente vai aplicar aqui para conseguir enfrentar essa criatura são princípios da arte da guerra. Então, primeira lição, lê o livro A Arte da Guerra. Temos aqui um estrategista nato, que é o Sun Tzu, que ele diz que o mais importante numa batalha, numa guerra, não é enfrentar o inimigo com suas próprias forças, não enfrentar o inimigo apenas utilizando as suas mãos, mano a mano, colocar, por exemplo, um soldado para se matar. Isso não é o correto, porque muitas pessoas ali vão morrer, né? Então isso não é certo. O mais importante é conseguir o território inimigo sem que haja sangue envolvido. A paz deve prevalecer. Então, quando duas forças vão se enfrentar, é necessário disciplina para mesar as próprias forças e fazer uso dela racionalmente, com razão, sem que haja derramamento de sangue. Então, aqui para a gente enfrentar um espírito guardião e vingativo, que é a Mãe do Ouro elétrica, ela vem pegando fogo e com muita raiva, muita eletricidade. Ela não é como a outra Mãe do Ouro, que é uma bola de fogo, né? Uma manifestação da bola do fogo. Essa Mãe do Ouro aqui é elétrica e com certeza muito mais forte do que a outra Mãe do Ouro, que é somente fogo. Então, dois elementos ao mesmo tempo ali fundidos é uma assimilação, é uma manifestação do próprio fogo, assim como também é a própria manifestação de eletricidade. Então essa Mãe do Ouro é perigosíssima. Temos aqui mais de 200 tribos indígenas e a maioria dessas tribos reconhece que tem um espírito do fogo vagando por aí, mundo afora. E na maioria dessas tribos, eles proíbem, só para vocês terem uma noção, eles proíbem as pessoas da tribo de irem caçar, por exemplo, em determinado perímetro da floresta, da selva, do mato, do Pantanal. Eles proíbem das pessoas entrarem naqueles locais porque tem um espírito ali muito perigoso. Não necessariamente pode ser apenas a Mãe do Ouro, ou a Mãe do Ouro elétrica, ou qualquer outro espírito. Eles proíbem as pessoas de irem nesses locais. E quando é a Mãe do Ouro, isso também acontece. Eles proíbem as pessoas de ir àquele local, porque é muito perigoso. Então, a Mãe do Ouro, a primeira coisa é descobrir se não é o boitatá. Se vocês já vão descobrir no ato, olhou, tu tá vivo nos próximos segundos, tu já sabe que não é o boitatá, porque o boitatá é uma serpente
que se aproveitou das vítimas do dilúvio para se alimentar. Foi lá comer os olhos das vítimas, um por um. E assim essa serpente foi punida pelo próprio Deus a ficar vagando pela terra. E ele é o anjo lamentador. Ele se arrepende muito do que ele fez naquela época, onde ele se aproveitou das vítimas no dilúvio. Então Deus puniu essa criatura. Dessa criatura, hoje, ela é o anjo lamentador. Se tornou o guardião das florestas também. E ele lamenta demais pelo que ele fez. Ele se arrepende demais, demais. Então hoje ele é um guardião aí, esperando um dia se libertar do que ele fez. Então, se vocês olhar para o anjo lamentador, que é o boitatá, vai morrer. A pessoa olhou para ela, morre. Morre. Então a primeira coisa é descobrir isso. No momento que olhou e te continuar vivo nos próximos segundos, já sabe que não é o boitatá. E outra coisa, descobrir agora se não é uma Orono, isso que eu já falei em outros vídeos também. É importante eu repetir para o pessoal não vacilar e não correr perigo de vida lá depois. Beleza? Descobrir se não é uma Orono. Uma Orono é a energia que forma todas as energias. Isso é mais comum, né, de ver por aí. As pessoas, tô vendo uma bola de fogo e muitas vezes é uma Orono. É mais comum as pessoas verem uma Orono, que é um orbe de energia, nesse caso global, que vai ser mais ou menos do tamanho de uma bola assim, de basquete, né? E um orbe. A ciência reconhece isso como sendo um fenômeno. E muitas pessoas já avistaram esse fenômeno. Pode ser uma bola de fogo ou pode ser uma bola de eletricidade mesmo, né? Tem inclusive no outro canal, que é na Fremin Tutoriais, onde eu também tem um monte de tutoriais lá. Eu falo a respeito dessa bola. Eu mostro uma Orono global e digo para o pessoal o que é aquilo. É uma Orono global. Ela é energia que forma todas as energias. Nesse caso, uma Orono. É um orbe de energia. Certo? E a ciência reconhece como um fenômeno natural da natureza. Não é necessário também descobrir se não é isso. E na maioria dos casos, é isso que acontece. Beleza? Descobrindo tudo isso, agora a gente já conseguiu descartar algumas coisas para a gente saber se é a mãe do ouro que está ali. Sabendo que é a mãe do ouro, nesse caso a mãe do ouro ela é elétrica, ela só aparece em um único dia do ano, que é no dia dos mortos. Por que nesse dia? Eu disse para vocês que esse aqui é um espírito vingativo. É muito vingativo e vai surgir apenas no dia dos mortos. Vai vir em forma de fogo e eletrificada ainda por cima. Bravo! Mas bravo, mano. Vocês não têm ideia da bravura que ele vai vir de lá. Com muita raiva. No dia dos mortos, né, é o dia que as pessoas que faleceram, que partiram do outro mundo, recebem permissão para vir e visitar seus entes queridos. Mas nesse caso aqui, nem sempre eles vão vir para visitar os entes queridos e fazer uma visita boa, agradável. Às vezes eles podem vir para fazer uma visita bem desagradável. Então nesse dia surgem alguns espíritos vingativos para se afortunar e causar o mal a alguma pessoa. E a mãe do ouro aqui não é diferente. Ela vem com muita raiva e por conta dessa raiva ela acaba tendo uma assimilação com poltergeist. Por isso que ela é elétrica, né? Vai ter aquela assimilação ali. A eletricidade é porque ela já está perdida mesmo. Tá feia a coisa. E a única forma de enfrentar essa criatura é queimar seus restos mortais. Tem que descobrir onde ela foi enterrada e queimar, colocar fogo. Nesse caso aqui eu nem recomendo as pessoas tentarem ir atrás dela, fazer alguma artimanha para tentar pegar o seu tesouro, porque não vai dar bom, pessoal. Essa criatura aqui, quando vir eletrificada, ela vem
para causar coisas bem maléficas, se vingar de alguma coisa. Então nem tentem seguir ela para tentar pegar o ouro. Se vocês tentar fazer isso, vocês vão estar correndo um perigo muito grande de vida. Só ir por ir lá, enfrentar essa criatura, vocês já vão estar correndo perigo de vida. Se for a mãe do ouro elétrica, vocês vão estar correndo um perigo que vocês não têm imaginação. Essa criatura pode transformar uma madeira em cinza, assim ó. Ela queima de um jeito que vocês não têm ideia. Fogo e eletricidade, tudo junto ali, é o que vai atingir. Vocês já viram quando um raio cai? O que acontece? Cai um raio num coqueiro para vocês verem o que acontece com o coqueiro. É absurdo o que aquilo ali faz. Às vezes o coqueiro até pega fogo. Então imagina, raio e fogo ao mesmo tempo. É muito poder que vai ter ali. Então se a pessoa se aproximar para tentar enfrentar, ela vai estar correndo um perigo de vida sem igual. Sem igual. E aqui a autoridade é a verdade. É necessário tomar muito cuidado e se desfazer de certas ilusões para ir lá antes de enfrentar ela. Ela é perigosa demais. Não é como os vídeos que o pessoal anda assistindo por aí. Ó, vou assistir esse vídeo e aí ó, o pessoal chega perto, a mãe do ouro fica parada, né? Parada. E aí? Ela fica parada daquele jeito? Não. Ela ataca. Vem pra cima da pessoa de um jeito que vocês não têm imaginação. Isso é a mãe do ouro normal. Então imagina a mãe do ouro elétrica. Ela vai vir pra cima de um jeito devastador. Tanto que na maioria das crenças a respeito dessa criatura, as pessoas que viram ela não conseguiram voltar para contar a história. Nesse caso, a gente tem só coisas incompletas, porque quem avistou a criatura não voltou para contar a história. Eles ficaram no mesmo local que eles fizeram o avistamento dela. Então são coisas bem incompletas. Quem voltou para contar a história são as pessoas mais, com a mente lúcidas, que prevê as coisas. Às vezes a pessoa chega ali, ó, na ganância de querer o ouro. Olha ali, essa ali é a mãe do ouro. Agora vai sair correndo atrás para pegar, para seguir. Quando chega lá, fica um monte de cinzas no lugar. Não sobra nada. É como se a pessoa desaparecesse do mapa. A ganância faz isso com as pessoas, não com todas. Eu não estou generalizando, mas certas pessoas querem o ouro. Os índios deixam isso aqui claro. Quando essa criatura ela estiver rondando pela floresta em determinado perímetro, eles proíbem as pessoas de ir lá. Mas, geralmente, esses índios acabam sofrendo por conta do homem branco, que acaba se aventurando na floresta. Eles chamam de os homens brancos e acabam se aventurando na floresta para querer, por ganância, enfrentar a criatura e pegar o ouro dela, que ela está protegendo. E eles fazem isso e por conta disso é muito perigoso até para eles quando as pessoas vão lá para querer pegar e mexer com a criatura. Acaba sendo ruim para eles, porque acaba deixando ela nervosa e isso acaba prejudicando esses índios. Por conta disso, se um homem, eu por exemplo, eles chamam a gente de os homens brancos. Se a gente for lá, é comum eles não contarem os segredos deles, porque eles têm medo do que as pessoas de fora que estão na cidade, que possuem muitas tecnologia e ganância, vão lá para tentar fazer alguma coisa e acabar prejudicando a vida deles. Eles têm esse medo. Isso é importante, que os índios, eles têm a cultura deles. E é uma cultura sem igual, tem um respeito total pelos índios. Os índios que estão lá nas florestas que a gente tem hoje.
alguns índios aí no meio da cidade pedindo esmola, para mim esse pessoal muitas vezes não é índio, muitas vezes são pessoas normais que se vestem de índio para pegar esmola, para fazer com que as pessoas sintam pena e a pessoa dá ali um dinheirinho para elas, mas na verdade pode ser apenas uma pessoa normal que vive num apartamento, muitas vezes até melhor do que nós, e tá lá se vestindo de índio para receber uma esmola nas mãos. Então, como que enfrenta, para o pessoal que quiser se arriscar para enfrentar a mãe do ouro elétrica, que ela é perigosa, já deixei claro, tem que enfrentar ela na soberba. Mas como assim na soberba? Tem que fazer com que ela cometa um erro. Quando ela cometer um erro, isso vai ser como um pecado para essa mãe do ouro ali. Se a pessoa tentar seguir, ela vai te levar para um precipício. E se vocês conseguirem encontrar alguma coisa ali, vocês vão cavar, por exemplo, vai descobrir ali um tesouro. Vocês vão conseguir ver o tesouro, mas vão ficar no mesmo local em cinzas. Ela vai fazer isso. Então, para enfrentar ela, é necessário uma cautela muito grande. Não existe um método seguro para fazer isso. O importante é, em primeiro lugar, benzer o perímetro que ela anda aparecendo. Ela sempre vai aparecer no Dia dos Mortos para se vingar de alguma coisa, mas essa criatura está fadada e tem um fardo imenso e não consegue sair de determinado perímetro que ela está andando. Ela vai ficar naquele perímetro. Então, o primeiro passo, a estratégia aqui é descobrir qual perímetro que ela vai estar circulando, marcar esse perímetro e benzer esse perímetro com a ajuda de uma pessoa extremamente pura. Não pode ser qualquer pessoa para ir lá e benzer. Então já começa aí uma missão sem igual. Tem que ser uma pessoa pura, que a reza benzidão dela ali vai ser forte para diminuir um pouco o poder dessa criatura. Beleza? Então é Deus na causa para enfrentar a mãe do ouro elétrica. Já começa por aí. Depois vai ter que observar o que ela anda fazendo ali nesse perímetro. E vocês vão ter uma noite para fazer isso por ano, no Dia dos Mortos, que ela vai aparecer, essa mãe do ouro elétrica. Beleza? Então quando ela aparecer, vocês vão precisar descobrir aonde que tá os restos mortais dela, de algum jeito. Depois que descobrir os restos mortais dela, beleza, vai para casa, dorme, e no outro dia, de dia, quando ela já não estiver mais ali, vocês façam o seguinte, vão lá e metem fogo nos restos mortais da mão do ouro elétrica. Isso vai até libertar ela e ela vai ser libertada daquele fardo que ela tem. Um espírito, quando se torna desse jeito, ele já perdeu muitas memórias e tem só algumas memórias bem ruins na cabeça, na mente, e acaba que a consciência dela é apenas aquela memória. Então tudo que ela faz é por instinto agir em relação àquela memória ruim que ela tem na mente, ali na consciência. Então por isso que ela se torna um espírito vingativo, certo? Libertando ela, ela pode até ser salva. Então é importante a gente ganhar esses pontos com Deus, libertando essa criatura que acaba agindo como um animal, né? Um animal que não sabe o que está fazendo, que tem instintos e ele age por instinto próprio. Às vezes, por exemplo, se tu vai lá para a África, por exemplo, cheio de animais selvagens, tu vai lá no meio dos leões, os leões vão te atacar. É um instinto que eles têm. E nesse caso é a mesma coisa que acontece com essa criatura, que vai agir por um instinto de uma memória extremamente ruim que está assolando aquele fardo que esse espírito anda carregando. E por isso ele acaba se manifestando, assimilando fogo e eletricidade, o tornando uma criatura extremamente perigosa e forte,
Quando essa criatura aparece, tem estradas amaldiçoadas, em determinados dias, aparece certos espíritos, poltergeist, né, que manifestam semelhanças iguais a essas. E aí em determinado dia aparece lá a criatura e acaba prejudicando muita gente, causando acidente. Isso é um assunto importante ainda que eu vou trazer aqui para o canal. Isso causa muitos acidentes, pessoal. Do nada aparece um espírito na frente de um carro, como a Rota 66. A Rota 66. Se vocês pesquisar, vocês vão ver que tem até placa lá avisando que tem fenômenos sobrenaturais acontecendo naquela estrada, porque ela é amaldiçoada. Aparece espírito do nada ali e mata muita gente. É um perigo sem igual. É um nível de perigosidade absurda, que nem com arma de fogo, granada, C4, dinamite ou um RPG vai dar conta, certo? Porque passa por dentro. Não dá para enfrentar elas assim. O que dá para fazer ainda é uma escopeta com projétil de sal grosso dentro e benzido. Isso consegue ainda afugentar a criatura por alguns segundos. É como lá na série do Sobrenatural, né, que o Sam e o Dean, eles colocam o chumbo ali, no caso colocam o sal dentro do cartucho para afugentar determinadas criaturas. E elas se afugentam por determinados segundos. O sal queima essas criaturas, queima elas, faz elas desaparecer por algum tempo, mas não segura por muito. Logo eles voltam para atacar de novo. Essa é uma arma poderosa contra qualquer espírito aí. O sal grosso benzido. Beleza? É só o que dá para fazer em relação a armamento. Aqui a gente não pode ir lá enfrentar. Vai dar ruim mesmo. Beleza? Essa é a forma, galera, para enfrentar a Mãe do Ouro elétrica. Falando mais um pouquinho a respeito da Mãe do Ouro. Essa crença a respeito dela surgiu a partir do século XVII, quando os colonizadores portugueses eles já estavam, né, começaram a espalhar essa crença para o pessoal. Eles espalharam essa crença porque na época aconteceu a queda da cana-do-açúcar, acabou diminuindo o preço, deu uma queda na economia, e aí a partir do século XVII começou a economia a partir do ouro. O ouro foi a arma que ajudou o Brasil a se levantar naqueles dias. Então, os portugueses, para evitar que outras pessoas fossem atrás de ouro, eles começaram a espalhar que a Mãe do Ouro é uma criatura, um espírito que se manifesta a partir de uma bola de fogo ou elétrica, e quem seguir a criatura ela vai mostrar aonde tem jazidas que não devem ser exploradas. E aí o que acontece? Quem cavar lá vai cavar a própria tumba. Foi isso que eles espalharam para o pessoal não seguir a criatura, para eles mesmos depois irem lá e pegar o ouro para eles, certo? Então os portugueses fizeram isso. Olha só como eles foram astutos em relação a isso aí. Eles começaram a falar que a Mãe do Ouro apontava para lugares que não era para ser escavado, que não era para mexer, porque ia dar ruim. E aí depois eles iam lá e exploravam a área, né? Os caras eram malandros demais. Uma astúcia que eles usaram ali para impedir o pessoal de ir lá e cavar de local minado de ouro. Beleza? Aqui a gente tem uma criatura, não, a gente tem uma pequena história. Vocês vão achar fácil, é do escravo e a Mãe do Ouro. Esse escravo, ele era obrigado a cavar, minerar ouro, o patrão dele. E aí ele estava minerando o ouro e certo dia, já cansado, já reclamando mentalmente do porquê ele estava fazendo aquilo ali, apareceu a Mãe do Ouro e com pena dele, como eu já falei no outro vídeo, às vezes a Mãe do Ouro ajuda, mas nesse caso não é a Mãe do Ouro elétrica, beleza, pessoal? É a Mãe do Ouro
normal. Mãe do ouro normal. Não é elétrica, que é um espírito vingativo. É a mãe do ouro normal. Essa mãe do ouro, ela às vezes ajuda as pessoas que estão em desespero, chorando, choramingando por alguma coisa, mas é ela que escolhe. E nesse caso, ela ajudou o escravo, porque ele estava com problemas, né, sempre pegando ouro pro patrão, e ela perguntou para ele se ele estaria disposto a pagar o preço pelo ouro. Ele, lógico que ele aceitou pela situação que ele estava, e ele precisou encontrar espelho e umas fitas que ela precisava. E aí ele foi, fez isso, e em troca ele ganhou o ouro da criatura. Pegou esse ouro e levou para o patrão, muito, mas muito ouro. E a mãe do ouro tinha pedido antes dele voltar para ele guardar isso em segredo. Mas claro que ele não conseguiu manter isso em segredo, porque o patrão, quando viu aquela quantidade imensa de ouro, ficou apavorado com aquilo ali. Porque da onde é que tu tirou esse ouro aqui? Da onde tanto ouro? E ele não queria contar aonde que ele conseguiu. E aí o patrão colocou ele no poste, deu uma açoiteirada, chamou na açoiteira, e por conta da dor, daquela tortura imensa, ele acabou revelando aonde ele conseguiu o ouro. E aí o patrão foi lá para cavar no local onde apareceu a mãe do ouro para o escravo e encontrou ouro, mas ficou naquele mesmo lugar. Ali foi a cova dele, né? Então, pessoal, eu peço aquele gostei no vídeo para dar uma força. Hoje eu vim trazer a mãe do ouro elétrica aí para vocês. Falei a respeito de muitas coisas a respeito dessa crença aí. Chega a ser uma crença muitas vezes, né? E interessante que aparece em vários locais do mundo. Eu queria pedir o gostei de vocês e a sua inscrição aqui para o canal, que eu estou chegando aqui para agregar na vida de vocês, não para ser mais um, e falar como as coisas são, mesmo aí no mundo espiritual, e mostrar para vocês que se a morte existe, então viver também vale a pena. Porque ela continua, a gente vai conseguir se salvar daqui, eu estou afirmando para vocês. Espero que isso seja de um conforto para o coraçãozinho aí de vocês, para a alma também e para a parte espiritual. Eu afirmar para vocês que o outro mundo ele existe, e eu afirmo que sim, ele existe. Muitas vezes as pessoas precisam ver para crer. Eu digo isso por experiência própria, porque foi assim comigo. Eu precisei ver na minha frente para mim ter essa fé que eu tenho hoje. Assim como o Timóteo lá na Bíblia precisou ver para crer. Assim foi comigo. Eu precisei ver para crer. Eu sei que muitos que estão assistindo aí e vendo eu falar e afirmar que o outro mundo ele existe, aí a gente vai conhecer Jesus. Pode ser uma coisa complexa, mas quando uma pessoa acaba vendo mesmo na frente um espírito ou um outro ser demoníaco, seja ele bom ou ruim, isso nos dá certeza que vale a pena continuar e lutar e carregar a nossa cruz nessa estrada e longa da vida. É aquela música dos milionários, né? Milionários José Rico. Lá, a longa estrada da vida. Escutem essa música, que ela tem muito a ensinar. Uma música extremamente antiga, mas que ensina muito para nós. A longa estrada da vida. Estou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão e tirar o primeiro lugar. Beleza? Valeu, pessoal. Tamo junto. Fiquem na fé do Senhor, na fé celestial. Valeu. Um abraço a todos. Nossa!